Isso é cultuar ao Senhor. Semelhante ou parecido com aquilo que o profeta Isaías diz: vocês me adoram com os lábios, mas o coração está distante. Existe uma certa dissonância entre o que é falado, o que é sentido, o que é vivido. Parece que a adoração ou espiritualidade tem a ver com parte da vida. A gente vai compartimentando a vida como se Deus não tocasse em todas as áreas, como se Deus não preenchesse tudo e todos. Então é isso que Paulo está nos dirigindo aqui. Ele vai aos poucos aqui nesse texto do capítulo 12 e depois mais à frente, falando e aplicando isso à vida da igreja. Como a igreja se move, como a igreja se apresenta diante de Deus, ou se apresenta nessa existência como um sacrifício vivo, santo e agradável. Como a gente entrega essa existência a Deus, que áreas da nossa vida estão dedicadas ao Senhor. E aí eu venho falando algumas coisas a respeito disso, e hoje eu gostaria de comentar com você, refletir com você, pensar juntos sobre aquilo que Paulo diz a partir do verso 9. Então, Romanos 12, a partir do verso 9, diz assim: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem de tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Esse é o trecho aqui. Obviamente, por ocasião, não posso destacar cada frase dessa, que com certeza serve para a sua reflexão de vida, serve para uma aplicabilidade para você, mas eu gostaria de pensar de uma forma muito direta aqui, de uma forma muito prática, 3 áreas da nossa vida que nós precisamos entregar ao Senhor, que de alguma forma estão aqui nesses versos, e eu tentei de alguma forma didática aqui arrumar para a nossa reflexão. Se o convite é para que a nossa vida seja um culto, se o convite é para que a nossa existência inteira seja dedicada a Deus, e é interessante como ao longo da história da igreja, a gente vai enfatizando áreas da espiritualidade como as verdadeiras áreas, ou as verdadeiras espiritualidades, e a gente vai tentando encontrar igrejas que satisfaçam essas áreas que pretensamente, teologicamente, têm uma abordagem melhor. Então a gente tem algumas ênfases neopentecostais em uma espiritualidade muito viva, da gente ver aqui anjos voando ao nosso redor, da gente pular e da gente sair aqui num êxtase. E aí, de vez em quando, a gente se encontra nessa situação, a gente fala: nossa, agora eu encontrei a espiritualidade verdadeira, eu encontrei o mover de Deus. Esse é o grande mover de Deus. Deus está aqui presente porque a gente está vendo o anjo voar. E em determinado momento, ou determinadas pessoas veem: não é isso. Não é isso, porque a coisa, ela não atua na espiritosfera, não. Ela atua na humanidade.
E verdadeira espiritualidade é a gente sair daqui e distribuir alimento todos os dias. A gente não gastar dinheiro com nada na igreja. Para que luzes? Para que templo? Vamos distribuir alimentos. Porque espiritualidade verdadeira é estar lá fora, ofertando e praticando a ação social. E a gente vai compartimentando como se não fossem todas essas áreas, como se isso tudo não fosse a igreja, como se de vez em quando vê um anjo voando. E aí eu não sei, eu nunca tive essa experiência, deixo para você essa experiência, mas eu nunca vi um anjo voando. Mas como se a gente não tiver esse momento de espiritualidade, esse momento de contrição, esse momento de adoração, um momento de reflexão da palavra, um momento de prática de fé, de auxílio ao pobre, ao órfão e à viúva, como se não fosse tudo isso igreja. Como se isso tudo não fizesse parte, e a gente vai tentando elencar coisas que são a verdadeira espiritualidade, e a gente vai tentando dar ênfase, limitando Deus, compartimentando Deus. Tudo isso faz parte. Tudo isso é a igreja, tudo isso é esse sacrifício vivo, santo e agradável. E aqui, de alguma forma, a gente entende que a igreja tem 5 ministérios e cada um vai entendendo o seu dom, o seu talento e vai dando ênfase naquilo que é chamado de Deus, e a gente vai juntos aqui, cada um na sua ênfase, cada um na sua possibilidade, cada um na sua capacitação, entregando a vida e a existência como uma dedicação ministerial, como uma dedicação de apoio à comunidade de fé e apoio à sociedade. Não que uma área, isso a gente viu na semana passada, eu falando do meu dedo caído no chão, não que uma área seja melhor que a outra, mas que todas essas áreas muito bem regimentadas, muito bem sustentadas, muito bem trabalhadas, são o movimento da igreja em sacrifício vivo, santo e agradável. Não menosprezando um pelo outro, mas enfatizando e dando lugar um ao outro. E para isso, nessa organização, nesse entendimento do que é uma vida entregue ao Senhor, Paulo está aqui falando não mais de ministérios, não mais de uma organização ali de dons e talentos. Paulo vai para a vida da igreja. Paulo vai para as relações diretas, Paulo vai para as compreensões intelectuais, Paulo vai para a ética, vai para os sentimentos, para descrever que, olha, a igreja não é só uma organização, não são apenas dons e talentos, não é só apenas o resultado prático, a igreja são essas relações, e essas relações, elas precisam ser vivas também, essas relações fazem parte do culto. Faz parte do sacrifício vivo, santo e agradável, essa produção da igreja. Ter gente que profetiza, ter gente que ensina, ter gente que é generoso na doação, ter gente que é misericordioso no olhar, isso faz parte da igreja. Mas faz parte da igreja também, em primeiro lugar aqui, queria destacar, ter relacionamentos vivos. E é por isso que ele abre esse verso 9 dizendo, olha, amem uns aos outros sem fingimento. A gente não precisa ter amor empacotado, envelopado. A gente não precisa ter amor direcionado somente no culto aqui, em que a gente se cumprimenta, chama de irmão, mas não sabe o nome. Amar sem hipocrisia, amar fora da hipocrisia, amar fora da roupagem. Amar fora do templo, amar fora da relação aqui obrigatória dominical, amar no cotidiano, amar como prática de vida, amar como relação que existe. A gente se acostuma a amar os programas da igreja e a se relacionar por causa dos programas da igreja. E a gente vai convivendo com as pessoas muito mais por causa da organização, muito mais por causa dos programas, muito mais por causa dos encontros litúrgicos, das programações que gostamos, do que pelas pessoas mesmo. A gente não vem ao culto porque fulano estará, porque um amigo estará, porque aquele amigo estará, porque aquela amiga está precisando de ajuda. A gente vem à igreja porque o culto é bom. A gente procura uma igreja que tem um bom culto, que tem um bom programa, que tem uma boa ação social, que tem uma boa EBD, que tem uma boa organização. Isso tudo é ótimo, isso tudo faz parte. Mas se fica só aqui, Paulo está dizendo que isso é amor com fingimento. Isso é amor com roupagem religiosa. Isso é amor que é só revestido quando passa o momento litúrgico, quando passa a organização da igreja, as pessoas nem se cumprimentam.
A gente entra aqui e a gente gosta um do outro pela ocasião. Isso é amor com fingimento. Isso é relacionamento morto. É relacionamento que não existe. É provocado só por isso aqui, mas isso aqui passa. Por isso que essa abertura de Paulo é: amem sem ideias ocultas. A tradução literal desse fingimento é isso: amem sem ideias ocultas. Amem sem pressuposições. Será que essa pessoa se encaixa no meu grupo? Será que essa pessoa vai me trazer alguma vantagem, vai me trazer algum destaque? Ou mesmo que você não pense nisso, será que essa pessoa vai me importunar? Será que em algum momento da nossa amizade, da nossa relação, os problemas dessas pessoas vão começar a nos impactar? Eu hoje preguei na PIB do Alto da Boa Vista, no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, 15. A gente destaca muito o verso 17. Todo aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Só que a gente fala do tudo se fez novo, a gente não entende nem o que é tudo, nem o que é novo. Porque a gente não leu o texto anterior, e ele começa falando no verso 14, o amor de Cristo nos constrange, porque ele morreu por todos, para que aqueles que recebem essa nova vida de Cristo não vivam mais para si mesmos. A novidade do Evangelho e a novidade de Jesus Cristo nos dando sentido e propósito de vida, esse constrangimento aqui na nova versão transformadora, o tradutor traduz, o amor de Cristo nos impulsiona. O amor de Cristo nos impulsiona a não vivermos mais para nós mesmos, a termos uma coragem que é sobrenatural, que é espiritual, que é louvar ao Senhor, que é louvável ao Senhor, a ter um amor sem fingimento, mesmo que nas nossas relações, a partir do momento que a gente cumprimentar alguém, a gente perguntar o nome, a gente conhecer a história do outro impacte na minha. Só é amor sem fingimento quando a gente começa a conhecer as histórias. E quando essas histórias vão impactando na nossa vida de forma positiva e negativa. Quando a minha história na sua vida te impacta de forma positiva, te abençoa, te anima, te impulsiona, e quando de vez em quando eu piso no seu calo, porque eu sou humano e eu falho. Isso é amar sem ideias ocultas. E esse é o chamado da gente entregar a nossa existência, o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer entregar a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Ocupe-se em ter relacionamentos vivos, relacionamentos verdadeiros, relacionamentos que impactam na vida, relacionamentos que trazem soluções e problemas, pessoas que trazem alegria e que choram com você também. Permita-se ir além do cumprimento, permita-se ir além do nome, permita-se conhecer as histórias, permita-se conviver diariamente, permita-se fazer uma ligação, permita-se marcar um almoço. Espiritualidade tem a ver com a gente aprender a não viver para nós mesmos. E para a gente ter espaço na nossa vida para viver com o outro. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar isso. Paulo está convidando, olha, amem-se sem fingimento. Permitam-se se aproximar e Paulo vai aqui de alguma forma trazendo vários aspectos e vários elementos que só são vivenciados, que só são experimentados em relações reais. Sejam pacientes. Prefiram dar honra ao outro do que a si mesmos. Não pensem que sabem tudo, o outro pode acrescentar algo à sua vida. Não pense que já entendeu de tudo, não pense que está satisfeito. Essa semana a gente estava completando a nossa mudança e eu estava pensando lá, eu estava arrumando a parede lá, pintando algumas coisas lá, e eu estava pensando, nossa, eu só sei pintar parede, emassar algumas coisas, quebrar outras, porque na minha antiga igreja tinham vários pedreiros, marceneiros, eletricistas, de vez em quando me arrisco lá a tomar um choque, porque na minha antiga igreja tinham vários pedreiros, marceneiros que foram me ensinando e foram ali no convívio me mostrando como fazer e como talvez na nossa relação pastoral parecesse que eu tinha algo a ensinar eles e como eles me ensinaram para a vida.
porque é nessa relação diária, é no fazer diário da rotina, de consertar uma casa, de trocar uma tomada, de bater um papo, de sentar numa mesa, que a gente vai edificando a vida um do outro e que a gente vai se conhecendo. Amem-se sem fingimento. Deem bom dia para as pessoas quando elas chegarem no templo. Expandam isso. O Evangelho é essa expansão de vida, eu sempre falo isso. Deem bom dia, perguntem o nome. Perguntou o nome, pergunta como foi a semana. Compartilha pedido de oração, ora e abraça junto. Vamos conviver juntos. Igreja não é essa reunião litúrgica porque passa. E igreja não é passageira. Igreja é esse vínculo afetuoso de amor que é sem fingimento. Mas em segundo lugar, Paulo destaca aqui nessas relações que não basta amor sem fingimento. Esse evangelho que nos convida a entregar a vida, entregar a existência, também nos dá uma ética viva. E existe ética para todas as situações aqui. Se você for ver aqui cada verso, existe ética para o dia bom e ética para o dia ruim. Existe ética para as pessoas que amamos, nos relacionamos muito bem, e existe ética, existe direcionamento espiritual, existe direcionamento de comportamento. Ética tem a ver, simplificando a ideia, em comportamento, existe comportamento direcional para as pessoas ruins também. Não é ame as pessoas boas e jogue pedra nas ruins, não. Entregar a vida como sacrifício vivo, santo e agradável tem a ver com como eu encaro, eu enfrento, eu convivo com as pessoas que me fazem mal. Isso fica muito claro no Sermão do Monte. Você que é bom de Bíblia sabe disso. Olha, você ama quem ama você ama os seus amigos, você ama com quem você convive bem. Olha, até os publicanos e pecadores fazem isso. Agora, eu quero ver você amar os seus inimigos. O convite de Jesus é esse. Amar as contrariedades, aprender a conviver com aqueles que nos são opostos. Aprender a conviver, a compreender, a entender, a dialogar com o diferente. Entregar a vida ao Senhor tem a ver com essa compreensão de que a ética ela não é formada a partir de um estereótipo religioso. A ética espiritual, a ética ensinada por Jesus, ela me dá formas de me relacionar com qualquer tipo de pessoa. É interessante como nesse texto de 2 Coríntios capítulo 5, Paulo ali no verso 16, ele fala: agora não encaramos mais ninguém somente de maneira humana. Agora que nós temos essa vida, passamos da vida terrena, e esse texto está inserido ali em uma situação em que Paulo está falando: olha, nós temos uma vida celestial, nós temos esse desejo de ver com Jesus, nós cantamos aqui que Ele virá, Ele voltará, nós temos essa visão, tudo bem. Nós gostamos dessa ideia, mas a grande verdade é que essa visão celestial, ela só aprimora, ela só melhora a nossa existência aqui. E é por isso que o amor de Cristo me constrange para não viver só para mim mesmo. E a partir de agora eu estou encarando as minhas relações a partir dessa vida. No capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo fala isso, olha... As aflições dessa vida, elas estão vinculadas à morte de Jesus, ao Calvário. Mas a forma que eu reajo às aflições estão relacionadas à ressurreição de Cristo, à vida de Cristo. É por isso que nós somos derrubados, mas nunca derrotados. Nós passamos por apertos, por aflições, mas nunca desanimamos. Porque apesar das aflições da vida estarem vinculadas ao Calvário, o Calvário foi vencido e a vida de Jesus está sobre nós. E é por isso que podemos e precisamos aprender a conviver com as pessoas difíceis, porque não mais convivemos a partir das aflições, não mais convivemos a partir das contrariedades, convivemos sim a partir de uma ética do reino, de uma visão espiritual, de um entendimento de quem Cristo é e daquilo que Ele tem para a nossa vida.
E é por isso que Paulo vai conviver aqui, vai convidar aqui, olha, verso 16. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que saibam de tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. A ideia do Evangelho é ampliar as possibilidades para todo mundo, não é um exclusivismo. Não, eu sou muito santo, eu não posso andar com essas pessoas que me fazem pecar porque são distantes de Deus. Não, é para você estar lá iluminando. É para a gente aproximar no amor de Jesus e dentro das contrariedades, dentro das dificuldades relacionais, o nosso coração ser aprimorado e o coração do outro ser aprimorado. Nós não nos moldamos às aflições, nós as vencemos a partir da graça de Jesus e a partir da vida de Jesus em nós. Eu só consigo ter relacionamento vivo na igreja se eu tenho essa ética viva. Não uma ética formatada segundo o meu melhor trecho teológico, o meu melhor autor teológico, o meu melhor autor social, filosófico. Isso é fácil, isso aí decora livro de regra. Mas é uma ética viva que está dentro das relações, que percebe de Deus, que percebe a partir dessa vida de Deus que é descrita no texto bíblico, como a gente pode lidar com as contrariedades da vida, como a gente faz para que as pessoas que às vezes nos machucam, estejam ali de alguma forma presentes na nossa vida, sem que elas não nos causem tantas dores assim. E aí, de uma forma muito prática, eu vou dizer aqui, eu aprendi ao longo do tempo que para a gente amar algumas pessoas, a gente tem que manter um certo nível de distância. Mas a gente ama. E a gente ajuda, a gente apoia, e a gente estende a mão está estendida, mas não está tão perto. Para que a dor não seja profunda, para que a dor não gere mágoa, ressentimento e raiz de amargura que seca o coração. Encarar a vida dessa forma e ter ética para tudo na vida não é dizer que a gente vai ser bobo e a gente vai conviver com todo tipo de pessoa que nos machuca e magoa. Isso é masoquismo, isso é loucura. Mas é aprender, olha, essa pessoa me fere, mas eu não a odeio, ela está presente na minha vida, eu estou aberto à relação, mas eu vou, de alguma forma, me privar dessas dores para que eu não a odeie. Para que eu consiga, de uma forma muito sábia, conviver com ela, com as dores dela, e de alguma forma eu não atrapalhá-la e ela não me atrapalhar. Relacionamentos vivos. Uma ética viva. Mas por fim eu queria destacar sentimentos vivos. Tem gente que já foi tão ferida por relacionamentos. Tem gente que já se habituou a tanto tempo de igreja que chega aqui só com corpo, com matéria. Chega aqui, mas os sentimentos não estão mais presentes, não ama nem odeia, não ri nem chora, não canta nem emudece, não absorve nem contribui, está estático. As pessoas não te abalam, nem você abala ninguém, as pessoas não te influenciam, não te adicionam, as palavras então são piores ainda, e nem você também está muito preocupado em adicionar a vida de alguém, os sentimentos estão distantes. Paulo está falando, olha, você quer entregar sua vida a Jesus? Exista. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Existe alguém aflito, existe alguém passando necessidade na comunidade, chegue junto com generosidade, viva junto, sinta junto, se emocione, chore, ria, esteja presente, viva isso aqui, a vida está acontecendo a cada dia. Isso aqui é a vida acontecendo, isso aqui é o nosso culto, essa existência é a nossa possibilidade de cultuarmos aqui, depois é só no céu.
A forma que eu convivo com as pessoas, a forma que eu enfrento os meus dias, a forma que eu me abro para as relações, a forma que eu convivo no meu trabalho, a forma que eu convivo na minha casa, isso é a minha existência, esse é o meu culto. E se eu não estiver aqui inteiro, se eu não aprender a rir e chorar, me alegrar, bater palma, cantar, ouvir, falar, reclamar, eu não estou existindo. E o Evangelho é um grande convite para a vida. O Evangelho é um convite para a gente, olha, a partir de Jesus vocês têm vida, participem, reclamem, opinem, adicionem, sejam adicionados, sintam juntos, vivam juntos, não fiquem distantes, como se isso não fosse para vocês, como se essa não fosse a vida de vocês. A igreja é esse corpo que todos nós fazemos parte, todos nós somos necessários com os nossos talentos, nossos dons, as nossas soluções, mas também com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas necessidades, com o nosso choro, com o nosso grito, com o nosso canto. Precisamos expressar quem nós somos, estar aqui por inteiros. Não estar aqui formatados na religiosidade, mas estar aqui por inteiros. Você na sua simplicidade, você na sua intelectualidade, você na sua fragilidade, você na sua força, você no vigor do seu dia, você no dia mais triste. Precisamos estar aqui dentro expressando quem nós somos, compartilhando a nossa vida, abrindo a boca, falando que está doendo, falando que não está legal. A gente não tem que vir para cá sempre rir. A gente não tem que estar no melhor dia todo dia. Nós não estamos aqui com o convite de vencer todos os dias. Se eu pudesse comparar o que a vida é, talvez, eu estou com isso na cabeça porque existem duas coisas muito ruins na vida. Primeiro é bater com um carro. Você fica com aquela sensação, foi um arranhãozinho, mas você fica com aquela sensação, rapaz, eu não queria que isso tivesse acontecido. E a segunda é mudança. Rapaz, se tem um negócio ruim é mudança. Hoje eu saí para pregar pela manhã e eu estava tentando encontrar um tênis, um sapato para pregar. Rapaz, eu só encontrava um lado do sapato. E eu, rapaz, não vai dar certo. Aí quando eu encontrei os dois lados, um estava sem palmilha. E para encontrar palmilha é horrível. Mas a vida é isso, é essa constante mudança, essa constante construção, em que parece que está tudo desarranjado de alguma forma. Mas cada dia que a gente acorda e que a gente decide viver de verdade, sentir, mesmo que seja tristeza, a gente está de alguma forma tirando as caixas e encontrando um lugar para as coisas. E é isso que eu estou fazendo. Tem um monte de caixa ainda para tirar lá em casa. E a gente tira a caixa e a gente fala, nossa, agora só faltam 25. E aí você acaba uma depois de meia hora. Depois você tira outra. Depois você tira outra e você descobre que, primeiro, tem muita coisa para jogar fora. E é isso que a gente faz. Porque talvez o que trave você de viver, de começar a arrumar a sua vida, seja muito sentimento que você tem que jogar fora. Seja muita raiva, muita mágoa, muita tristeza, muita decepção, que o Evangelho ajuda a gente a jogar fora. A gente foca naquele lance de Deus jogar fora, ou jogar no mar do esquecimento dos nossos pecados. Mas o convite de Jesus é que a gente jogue fora também esse apego à maldade, esse apego à vingança, esse apego à justiça pessoal que a gente tem. Esse desejo de que a minha justiça tivesse acontecido na relação, como se isso fosse me curar. E como eu falei na primeira mensagem dessa série, o que me baliza para conviver com as outras pessoas, o que me dá tranquilidade para eu conviver com os injustos que são vocês e eu também, o que me dá calma e certeza de que eu posso conviver com você, é saber que as injustiças que eu vou sofrer, que talvez eu cometa com vocês, já foram pagas na cruz do Calvário. E elas precisam ficar lá, curadas no meu coração. E por isso eu posso jogar esses sentimentos de mágoa, que me fazem agora ser somente um rio, mais parado que água de poço. Em vez de eu ser rio, eu sou água de poço, parado, eu não sinto nada. Nada me abala, nada flui a mim, nem eu dou para ninguém, eu sou só um poço. Sou um poço de mágoas, de ressentimentos, eu sou um poço de decepções, eu sou um poço de falta de expectativa, eu sou um poço de pessimismo, eu não consigo mais nem vislumbrar que coisas virão. E por isso, eu não tenho relacionamentos vivos. Meus relacionamentos são estáticos, parados.
eu mantenho as pessoas na distância adequada e eu me reservo de todo mundo e eu tenho uma ética até, eu sou uma boa pessoa, mas essa ética não é viva, ela não é próxima às pessoas, eu não consigo de alguma forma tentar refazer situações e eu não tenho sentimentos que são vivos, eu não consigo ter sensibilidade para as pessoas. As pessoas choram do meu lado, eu não vejo, as pessoas riem do meu lado, eu não me importo, eu mesmo estou querendo chorar, mas nem lágrimas descem mais. Diante daquilo que Jesus fez, e Paulo repete isso várias vezes nesse texto, diante da graça recebida, diante da graça de Jesus, eu suplico a vocês que entreguem essa existência como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos deixeis moldar por esse século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós só vamos experimentar essa vontade de Deus, entendê-la, percebê-la, quando tivermos relacionamentos vivos e podermos nos amar sem fingimento. Quando tivermos uma ética que nos dá balizamento e suporte para os dias maus e para os dias bons. Quando nós tivermos sentimentos vivos que nos façam ser capazes de ter sensibilidade para o outro e sensibilidade para o nosso coração, expressando aquilo que está existindo em nós agora. Culto tem a ver com a minha existência, culto tem a ver com a sua vida agora. A vontade de Deus boa, agradável e perfeita tem a ver com aquilo que você está vivendo agora. Tem a ver com as decepções que você já vivenciou, tem a ver com as tristezas que você carrega. Não que de alguma forma nós não passaremos pelas aflições, mas que de alguma forma nessas nossas relações vivas, nós somos acolhimento de Deus, nós somos boca de Deus, nós somos gesto de Deus, nós somos generosidade de Deus na vida das pessoas que sofrem. É por isso que o convite dessa noite para você é esse: olha, entregue a sua existência a Jesus. Ele vai ampliar as suas possibilidades. Entregar a vida a Jesus não tem a ver com aceitar uma religião e começar a ser formatadinho aqui. Entregar a existência a Jesus é passar a ter uma certa aptidão para relacionamentos vivos. É começar a ter dele, instruído pela palavra dele, pelo Espírito dele, uma ética viva para as relações complicadas e para as relações boas. Entregar a vida a Jesus é ter essa consciência de que eu posso expressar os meus sentimentos, eu posso vivenciá-los, eu posso chorar, eu posso me alegrar, eu vou ter espaço aqui nesse corpo, e a gente ser adicionado a essa comunidade de fé e a gente começar a ganhar e receber amigos e amigas que serão como irmãos para nós. Eu queria convidar você a entregar o seu coração a Jesus nesse dia. Não como um gesto religioso, mas como esse entendimento de que Ele morreu para que as nossas aflições fossem cravadas na cruz, mas Ele ressuscitou para que nós saibamos enfrentar essas aflições, para que nós tenhamos respostas relacionais, éticas e sentimentais para cada aflição que me aparecer na vida. Mas eu queria também te convidar nessa noite a abrir o seu coração, para você voltar a existir, para você voltar a se expressar, para você voltar a conviver e a viver. Ele morreu, não para que a gente tenha um seguro contra incêndio, não para que a gente não vá para o inferno somente, mas Ele morreu para que nós recebêssemos a vida dEle, e que recebendo essa vida, a gente não vivesse só para nós mesmos. Para que essa nossa existência não ficasse reduzida, limitada a nós, às nossas percepções, aos nossos egoísmos, à nossa própria ética e à nossa própria convicção.
Ele nos deu vida para que a nossa existência fosse ampliada, para que a nossa existência fosse aumentada e o problema do outro fizesse parte da minha vida, para que a nossa existência fosse melhorada e que, melhorando o nosso comportamento, melhorando as nossas respostas para a vida, a gente também gere soluções para o outro, para que a nossa existência seja perpetuada, porque mesmo partindo para um lar celestial, mesmo um dia nos deparando com a morte que enfrentaremos, fique uma marca da nossa existência no coração daqueles que nós amamos e convivemos. É por isso que entregar a Jesus a sua vida hoje é a melhor decisão. É por isso que se reconciliar com Jesus, se reconciliar com a igreja, abrir o coração para experimentar de novo o amor dele, o amor da igreja, é a decisão que você precisa tomar nessa noite, é a melhor decisão que você pode tomar. Não que não existirão problemas e exceções, mas que a gente pode ter respostas novas, vida nova, diante daquele que nos doou vida e vida em abundância. Queria convidar você a fechar seu olho agora. Não sei se você está aqui pela primeira, pela segunda vez, e de alguma forma isso está fazendo sentido para você. E você deseja assim, olha, eu entendo, eu estou começando a entender o que é isso. Eu estou começando a entender o que é entregar a vida a Jesus. Estou começando a entender qual é a diferença de caminhar com Jesus. E você nessa noite quer fazer isso, quer falar para Ele, olha Senhor, eu quero um novo relacionamento, eu quero uma nova vida. Eu quero ter essa renovação em mim, isso faz sentido para mim. Se você nessa noite deseja tomar essa decisão, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, porque eu queria orar por você. Nós estamos de olhos fechados aqui, eu queria apenas orar pela sua vida, eu queria conhecer você. Então se você nessa noite está falando, sim Jesus, isso faz sentido para mim. Muito bem, Deus te abençoe. Mas alguém nessa noite está falando, sim, eu quero essa renovação, eu quero voltar a existir. Eu quero voltar a ter pessoas no meu convívio, eu quero poder expressar os meus sentimentos. Se você deseja tomar essa decisão, fique de pé agora, não há problema. Nós queremos orar pela sua vida. Mais alguém? Muito bem. Mais alguém nessa noite quer fazer isso? Pode ficar de pé. Isso aí. Só como um sinal dessa resposta daquilo que Deus está falando ao seu coração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua voz no nosso coração. Muito obrigado pela Tua vida e pela novidade de vida que Tu trazes para nós. Renova, Senhor, aqui esse nosso senso de culto e louvor ao Senhor, que às vezes é tão formatado, é tão dependente da liturgia e não expande para a vida, não está no dia a dia, não está na forma que a gente sente, que a gente compreende o outro, e a gente vai se esquecendo de que o Senhor morreu para nos dar vida, para que a gente não viva só para a gente, de que renovar a nossa espiritualidade, renovar as nossas decisões diante do Senhor não tem a ver somente com a gente, com traços morais, mas tem a ver como a gente se relaciona com o outro, como as pessoas ocupam espaço na nossa vida e no nosso coração. Por isso, Senhor, recebe essas vidas de uma forma especial. Recebe também os corações que estão de alguma forma aqui falando contigo, pedindo para que o Senhor renove os sentimentos, cure as feridas, restaure, Senhor, a confiança, restaure o amor pela Tua igreja. E é isso que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Restaura a nossa vida na Sua presença. É assim que eu te peço, Senhor, e te agradeço.